Olá, tudo bem? Eu sou a Gaia e hoje nós estamos na 7ª aula do mini curso intitulado Introdução à História. Nas últimas aulas, nós falamos sobre a importância de se ter a Bíblia como ponto de partida para todas as coisas que vamos conhecer. Hoje eu queria falar em termos práticos. Qual a importância da Bíblia nas pequenas coisas, nas coisas do cotidiano? Então, o tema de hoje é: qual a importância de se colocar propósito nas pequenas coisas que fazemos rotineiramente? Qual o sentido dessas pequenas coisas que fazemos muitas vezes no automático, como escovar o dente, lavar o banheiro, enfim, coisas que não têm muito sentido, mas devem ser feitas, e para que elas não se tornem chatas e enfadonhas, como nós podemos dar um significado bíblico para elas, que enaltece o nome do Senhor e que nos enchem de vida, de esperança e de vontade e inspiração também para realizar essas coisas. Sim, se você reparou bem, eu falei limpar o banheiro. É uma atividade que a gente tem que fazer, deve fazer, mas que muitas vezes a gente faz porque tem que fazer e não consegue ver um propósito nisso. Mas se a gente começar a olhar, por exemplo, para essa atividade que é corriqueira, necessária, com um sentido diferente, a gente pode levar a nossa alma a fazer dessa atividade um momento agradável, um momento com propósito, com objetivo e que vai ter um resultado onde muitas pessoas vão se beneficiar. Por exemplo, se você pensar na sua família, que vai se beneficiar de um banheiro limpo, que vai estar mais saudável, tudo isso vai trazer para você um novo significado para um simples ato de lavar um banheiro. Sim, isso também pode se dar em todas as outras coisas, como escovar o dente, cozinhar, estar com o seu filho. Todas as pequenas coisas têm um propósito. E no final dessa aula eu queria falar um pouquinho sobre o propósito de se estudar a história. Por que é importante estudar a história? Qual o propósito bíblico por trás de estudar a história? Não que nós tenhamos um só, mas eu queria trazer algumas ideias para a gente pensar sobre o sentido de se estudar a história também. Então, se eu começo a olhar para as minhas atividades do dia a dia, trazendo significado para as minhas ações e buscando esse significado no propósito de Deus para todas essas coisas, as coisas começam a tomar uma nova forma. O exemplo do banheiro é muito legal, porque é uma coisa que muitas vezes a maioria das pessoas não gosta de fazer. E é uma coisa que tem que ser feita. E como tornar isso algo com sentido, com propósito? Essa é a ideia desse vídeo, a gente poder pensar sobre as coisas que são corriqueiras, ordinárias, mas pensar de uma forma especial, pensar de uma forma diferente. Se eu parar para pensar em Cristo, que deu a sua vida em sacrifício por todos, isso é muito especial, assim. A gente começa a entender que o amor, ele é uma forma de doação. A gente nega a si mesmo, toma a nossa cruz e segue a Cristo. Isso é a forma mais sublime e a forma perfeita de se amar. Se eu começo a colocar isso em prática nas pequenas atitudes do meu dia a dia, eu começo a entender um pouco mais sobre a profundidade do amor de Deus e a me assemelhar mais com o caráter de Cristo. Nós podemos e devemos olhar para nossa vida, para toda a nossa vida dessa forma. Cada ação que fazemos tem um propósito santo, regido pelo nosso Criador por detrás dela. E se a gente olha as coisas dessa forma, a gente fica muito mais inspirado e muito mais alegre de realizar as pequenas coisas também. Além disso, as coisas começam a se tornar conscientes, ter um sentido. Porque hoje em dia a gente tem muito esse debate, muito se fala sobre falta de propósito, ou qual é o seu propósito, o que fazer para ganhar uma vida com propósito. Esse é um pouco o sentido desse vídeo. Deus tem um propósito para todas as coisas, e esse propósito não está somente em coisas extraordinárias e aparentemente grandiosas e diferentes, mas está nas coisas corriqueiras do dia a dia que podem tornar a nossa vida mais agradável e mais significativa quando conseguimos ver esses propósitos, né? Você pode, por exemplo, olhar para as tarefas da sua vida e começar a pensar, refletir e até escrever mesmo. O que eu poderia dar de significado para essa tarefa, para essa atividade que eu tenho que fazer? Qual o propósito disso na minha vida? E relembrar isso muitas vezes vai fazer você se reenergizar para realizar as tarefas que você tem que realizar, porque não são todos os dias que nós estamos com energia total. Isso no homeschooling com certeza é muito importante. O Emerson, inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a necessidade de você encontrar motivação e elencar quais são os seus objetivos e o porquê você está fazendo homeschooling com o seu filho, para sempre que você desanimar ou que algo acontecer que venha te afrontar
tentar e você possa querer vir a desistir, você se encorajar de novo e prosseguir. Isso é bíblico. A Bíblia diz para nós nos encorajarmos uns aos outros. Nós temos que encher a nossa alma de vigor, sim, ir atrás dos propósitos que movem a nossa história, que são alinhados, claro, com a vontade de Deus. Agora, não sei se você se lembra, mas no segundo vídeo, se você quiser voltar lá para dar uma olhada, a gente falou sobre os propósitos de se estudar a história. Por que estudar a história? Nós vimos que um povo sem memória é um povo sem história. Quando olhamos para o passado, nós conseguimos entender muitas coisas do nosso presente e, além disso, projetar também o nosso futuro, a partir do estudo do passado, do olhar que nós começamos a construir do nosso passado. Dessa forma, nós conseguimos também vislumbrar o nosso futuro, fazer boas escolhas. Isso é sabedoria. É muito sábio nós aprendermos com erros dos outros para conseguirmos não reproduzir esses erros. Isso é ótimo, isso é bom, isso é bíblico e isso é para nós no estudo e no ensino de história. Ao estudarmos o passado, nós começamos a potencializar os nossos acertos do futuro, porque podemos rejeitar erros do passado e não reproduzir esses erros. Dessa forma, nós podemos imprimir um novo significado para o estudo dos nossos filhos, que está para além do intelecto em si, mas também está ligado ao coração e às decisões que ele vai tomar, que é o assunto de toda essa série de vídeos que nós estamos vendo, que nós somos um ser mais complexo do que simplesmente o intelecto e que o coração também tem que ser levado em conta na hora de estudar e de aprender. Eu queria deixar como sugestão para vocês começarem a trazer essa reflexão com os filhos de vocês, de que é importante estudar história e é importante do ponto de vista de Deus e do ponto de vista do crescimento do seu filho. Tentem trazer para ele a consciência de que estudar história é importante e é importante de uma perspectiva bíblica, porque dessa forma a gente vai estar conseguindo reproduzir o ensino bíblico de inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Então eu desejo que você tenha sucesso nisso, que Deus te abençoe, deixe seus comentários, seu like aqui embaixo, vamos dialogar sobre essas coisas que temos falado e até a próxima. Muito obrigada.